Desde o primeiro passo, seguimos com você rumo à aprovação. Aqui no Madam, você encontra um ambiente estruturado, com salas de estudos, apoio psicológico, atividades pedagógicas e uma equipe qualificada para elaborar a melhor estratégia para a realização do seu sonho. Madam, o futuro se constrói aqui. Há 20 anos, a Abapai propaga a fé cristã por meio de uma variedade de artigos e enfeites religiosos. São produtos finos, de bom gosto e inspiradores. Abapai, presentes que evangelizam. De volta com Conexões Criativas, depois de um mergulho no passado, nós vamos conversar sobre as crianças de hoje, que vivem suas vidas entre quatro paredes, entre telas e vivenciando problemas. Josânia, você lida constantemente com as questões de família. Qual é o maior dano para uma criança numa separação litigiosa? Então, Ivana, tanto a consensual quanto a litigiosa sempre traz um emocional forte para a criança. Então, eu acredito, Josânia, pela experiência que eu tenho dentro das varas de família, que o maior problema é o emocional da criança. Por quê? Porque os pais, num divórcio litigioso, eles discutem sobre tudo, é guarda, é alimento, é partilha, e eles não ficam só entre eles. Eles colocam a criança como uma moeda de troca. E aí um quer disputar a guarda e vamos tentar ferir o outro naquilo que dói mais. E geralmente é a criança para a mãe. E aí gera esse puxa, empurra na criança que fere o emocional. Então o maior dano, na minha opinião, é o emocional da criança, o psicológico, e por isso hoje nas varas de família a gente sempre indica que haja uma terapia, um acompanhamento psicológico junto a essas crianças que são frutos de pais separados em processos litigiosos aí. A gente sempre indica isso. Sátina, você acha que é uma realidade das crianças de hoje esse amadurecimento precoce? Bom, o que eu posso dizer em relação aos conteúdos que a gente estuda na psicologia, né? Quando a gente fala de fase de desenvolvimento, estágio de desenvolvimento, como eu falei no primeiro bloco, os teóricos normalmente eles dão algumas idades. Então eles vão falar, esse estágio de desenvolvimento acontece até tal idade. A infância, ela também vai ter essas características dentro da psicologia do desenvolvimento. Só que para você aplicar isso hoje, com o tanto de informação que as nossas crianças recebem, com o tanto de acesso que elas possuem sobre diversas coisas, não só sobre as tecnologias, mas sobre os ambientes sociais, sobre a própria casa, onde eles se tornam sujeitos mais participativos, isso daí muda, né? E elas acabam tendo uma maior responsabilidade, um maior conhecimento, intervenções que às vezes você para e fala, meu Deus, não é meu filho não, né? Não é uma criança. Marla, quais são as formas de resguardar as crianças nos trâmites cartoriais? Os cartórios de notas só podem fazer serviços onde há consenso, pessoas maiores e capazes. Só que existem alguns serviços, Ivana, que há necessidade da utilização do cartório de notas, como, por exemplo, a procuração para gerir vida social de menor. Se o menor vai para fora do país, por exemplo, e fica com uma outra pessoa que não seja os pais, é importante que os pais passem uma procuração para que ele possa, por exemplo, fazer inscrição numa escola para esse menor de idade. Outra questão importante para a criança e para o adolescente é a questão da nomeação de um tutor. Ambos os pais, em conjunto, é importante, eu ressalto isso, principalmente agora na época de pandemia, fazer essa nomeação de tutor, porque caso os dois venham a falecer, já se sabe quem será a pessoa que vai cuidar dessas crianças. Paula, nas situações de mediação de conflitos, como você procura salvaguardar a integridade física, moral e psicológica das crianças? Vale ressaltar, primeiramente, Ivana, que o papel do mediador em uma mesa
não é de opinar, sugerir, dar sugestões sobre as questões em pauta, mas levar as pessoas a um caminho de consenso. Então, o primeiro ponto que o mediador deve fazer em mesa é mapear o conflito. Qual o nível daquele conflito? Qual a escala daquele conflito? É um conflito mais brando, é um conflito mais acirrado, que levou a um divórcio litigioso? Como eu disse, eu mapeio também os integrantes, as partes daquela mesa. E quando há uma criança em mesa, para mim, ela também passa a ser o meu cliente, não são só apenas os adultos. Então, ali nós vamos trabalhar ao princípio de separar as pessoas do problema, concentrar nos interesses e não nas opções, né, que são os pedidos. Então, eu vou para além dos pedidos dos pais, verificar também as necessidades e os pedidos daquela criança, que não está ali falando em nome próprio, mas está falando pelos seus próprios pais. Então, muitas vezes, na caminhada ao consenso, verifica-se a necessidade de um acompanhamento psicológico, quer seja para a criança, quer seja para os pais, ou que seja enquanto família. Então, o diálogo que está dentro da mediação é um papel fundamental, inicialmente, para mapear o conflito, entender a necessidade dessa criança naquela situação de conflito entre os pais e, a partir daí, sim, salvaguardar a integridade física, moral e psicológica. Não porque um terceiro está pedindo, mas porque os próprios pais tiveram consciência daquela necessidade. Obrigada, Paula. E nós temos mesmo que buscar cada vez mais medidas para proteger as nossas crianças. O Conexões Criativas fica por aqui e eu espero por você na próxima semana com mais informação de meio ambiente, sustentabilidade, educação, inovação, empreendedorismo e indústria criativa na TV Ambiental, a TV que te reconecta.